Inclusive, eu gosto de conversar muito com as pessoas e você guarda certas informações na memória. Inclusive disseram que ele fez procissões na cidade, alertando para que as pessoas Exato. não dessem abrigo aos Sim, evangélicos. abrigo, não vendesse aos evangélicos. Quando meu avô começou, uma história muito interessante, quando meu avô começou a construir o templo da Assembleia de Deus ali na Bonifácio Moura, aqui atrás, ele, durante o dia, levantava as paredes e à noite vinha o pessoal e derrubava. Uma certa vez, o Frei Damião estava na catedral, a catedral não tinha torre, era um templo bem pequeno, bem menor, né? Estava em construção até, e ele estava em suas missões lá, e ele decidiu à tarde, uma tarde assim, decidiu e falou no som naquela época, difusora, aquele negócio, né? Aquele som antigo, que vamos descer para derrubar a igreja dos bodes. Né? Os evangélicos. Os evangélicos. Os bodes eram os evangélicos, porque dizia que os evangélicos berravam, né? É uma maneira de orar, principalmente os pentecostais, né? Que oram de uma forma mais ativa, né? Olá, boa noite a você ligado na programação da sua TV Diário do Sertão. Sejam todos bem-vindos a mais um programa de entrevistas da TV Diário do Sertão. É o seu Interview e hoje recebe mais uma personalidade. Falo do Afonso Júnior, pastor, também radialista, professor, enfim, o que não vai faltar hoje é assunto para a gente conversar com Afonso Júnior. Então, Afonso, boa noite. Sinta-se à vontade no nosso Interview. Boa noite. Boa noite, José Dias Neto, esse grande ícone da radiodifusão e da televisão de Cajazeiras. Obrigado. Uma grata surpresa para a comunicação cajazeirense. E você está de parabéns e boa noite aos nossos internautas. Estamos aqui para fazer o melhor possível. Pois bem, pastor, permita-me chamá-lo de pastor, porque já passaram algumas pessoas que disseram... prefiro que não me chamem de pastor. Inicialmente, Afonso Júnior, por que hoje em dia existe vamos dizer assim, esse pragmatismo de alguns quererem e outros não serem chamados de pastor? Muitas vezes a própria Bíblia diz, convém que venha o escândalo, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Muitos não gostam até desse nome, desse título, por conta de alguns que têm provocado escândalo, têm escandalizado o evangelho. Mas eu na realidade, eu sou evangelista, pastor porque já dirigi igreja, já dirigi congregação, né? E todo mundo me chama de pastor, mas eu sou evangelista, né? Na realidade, na Bíblia não existe essa distinção eclesiástica assim, pastor está acima do evangelista, é uma coisa paralela, né? Mas eu me sinto honrado por ter esse título, por ser considerado pastor, ser considerado evangelista, porque eu estou a serviço do reino de Deus aqui na terra. Eu me considero um embaixador do reino de Deus aqui na terra. E como meu pai, ele era presbítero da igreja, uma das classificações, e meu avô, pai de minha mãe, foi o primeiro evangélico a chegar em Cajazeiras, o primeiro pastor, foi ele o fundador da Assembleia de Deus aqui em Cajazeiras, né? E meu pai, mesmo no sítio, ele começou a estudar a Bíblia, ele sempre foi autodidata, né? Ele sempre foi autodidata e começou a estudar a Bíblia e aceitou a Jesus, como a gente chama, né? E casou com minha mãe e formou essa família. E ele, na realidade, eu posso dizer que ele atende aquele versículo. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Porque ensinar o caminho é você ensinar o seguinte, você ensina o caminho, mas eu dizer, faça o que eu digo, mas não faça o que faço. Mas ensinar no caminho é você trilhar também o caminho juntamente com a criança, né? Por exemplo, pode-se dizer então que você é neto do fundador da Igreja Assembleia de Deus aqui em Cajazeiras. Sou neto do pastor Francisco Bezerra Duarte, o fundador da igreja aqui em Cajazeiras. Então daí já se tira o quanto era uma família tradicionalmente evangélica. Com certeza, família tradicionalmente evangélica, ele veio do Pará, né? Ele veio do Pará, porque lá no Pará foi onde houve o início da Assembleia de Deus, né? Eu trabalho pentecostal no Brasil, com Daniel Berg. Há mais de 100 anos, não é? 105 anos, para ser preciso. Daniel Berg e Gunnar Wingren, né?
chegaram aqui ao Brasil, 106 anos, vai completar esse ano, 106 anos, né? Chegaram em 1910 aqui, né? Vieram sem nada, simplesmente porque Jesus orientou, eles sonharam, ambos juntos sonharam, na mesma noite, o nome Belém do Pará. Eles não sabiam onde ficava, né? E foram para os Estados Unidos, depois vieram de navio, chegaram em Belém do Pará, e chegaram lá e começaram a pregar o Evangelho. Já existia a Igreja Batista, a primeira igreja batista era a igreja mais antiga, na época, lá em Belém do Pará. Quando o seu avô chegou em Cajazeiras, a igreja era onde? Lá na rua Santo Antônio. Na rua Santo Antônio, ele chegou lá, inclusive alugou uma casa e começou a fazer cultos na casa, aí de repente, vou falar o jeito, né? O bispo, então, com alguns padres, chegaram lá e impediram, era casa alugada, e mandaram exatamente, ordenaram que a dona da casa tomasse a casa do meu pai, pedisse a casa. Aí meu avô, ele, por conta disso, tentou alugar algumas casas e ninguém quis alugar mais a ele. Ninguém queria bater de frente com a igreja católica naquela época, sim. Né? Aí... Olha, Afonso, inclusive você falou da questão da resistência da igreja católica à fundação da igreja evangélica em Cajazeiras, e eu lembrei de uma conversa que eu já tive com algumas pessoas que, segundo disseram também, que houve uma certa resistência porque foi inclusive no final da década de 30, quando o Frei Damião chega ao Brasil. Exato. E ele faz a sua visita a Cajazeiras já no final da década de 30, se não me falha a memória, em 1936. Ele fez a primeira visita. Foi exatamente no momento que meu avô teve que sair de Cajazeiras, por conta dessa perseguição. Inclusive, eu gosto de conversar muito com as pessoas e você guarda certas informações na memória. Inclusive disseram que ele fez procissões na cidade, alertando para que as pessoas não dessem abrigo aos evangélicos. Sim, abrigo, não vendessem aos evangélicos. Quando meu avô começou, uma história muito interessante, quando meu avô começou a construir o templo da Assembleia de Deus ali na Bonifácio Moura, aqui atrás, ele, durante o dia, levantava as paredes e à noite vinha o pessoal e derrubava. Uma certa vez, o Frei Damião estava na catedral, a catedral não tinha torre, era um templo bem pequeno, bem menor, né? Estava em construção até, e ele estava em suas missões lá, e ele decidiu à tarde, uma tarde assim, decidiu e falou no som naquela época, difusora, aquele negócio, né? Aquele som antigo, que vamos descer para derrubar a igreja dos bodes. Né? Os evangélicos. Os evangélicos. Os bodes eram os evangélicos, porque dizia que os evangélicos berravam, né? É uma maneira de orar, principalmente os pentecostais, né? Que oram de uma forma mais ativa, né? E ele partiu de lá com todo o povo, só que entre a catedral e a Bonifácio Moura, né, onde estava construindo a igreja, tem ali onde é a Caixa Econômica hoje, era a guarnição da Polícia Militar e cadeia ali. Né? E cadeia, isso é o que constam. E quem era o comandante era Major Jacó. O Major Jacó, ao ouvir Frei Damião instigando e chamando o povo para destruir, e meu avô estava lá em cima do andaime, sentando tijolos com alguns irmãos, né? E aí ele juntou a guarnição, uns 10 homens no máximo, mas naquela época, e fizeram uma barreira, né, em frente à igreja. E Frei Damião, quando chegou lá com todo o povo, muita gente, Major Jacó disse: ó, vocês não vão fazer nada aqui. Vocês estão indo de encontro à lei, né? Vocês não vão fazer nada. O primeiro que passar vai levar tiro. Eles todos armados, só quem tinha arma naquela época eram os policiais, né? E ele desistiu, mas disse aí, mas vamos ver se a gente abala aqui as estruturas. Vamos berrar e bater no chão, pisar no chão bem forte. Chega, tremia, né? Mas depois desistiram e saíram. Então esse foi um fato interessante
que aconteceu de perseguição aqui em Cajazeiras. Que você não viveu, mas que familiares... Minha mãe conta e outras pessoas contam. Pessoas que presenciaram, por exemplo? Pastor Enoque Gomes, você já teve a oportunidade de entrevistá-lo, ele era criança nessa época. Não, a mãe dele, ele só conta a história, ele não havia nascido não, Enoque não, também não. Mas a mãe, o pai dele presenciaram isso aí também. E isso vai contando de... É de um radicalismo extremo, né? Radicalismo extremo. Lógico que depois, por exemplo, Dom Zacarias, quando chegou aqui em Cajazeiras, ele era primo de minha mãe. Aí Dom Zacarias, quando chegou aqui, né, quando ele foi nomeado bispo, a primeira coisa foi visitar minha mãe, por ser primo, lá vai, e disse, não, vamos ter paz, e de lá para cá, não tem alguns, né, que se manifestam. Também não podemos negar radicalismo também entre os evangélicos, também, ninguém pode negar, né? Ninguém pode negar, mas o fato que isso realmente aconteceu, toda essa perseguição aqui em Cajazeiras. Afonso Júnior chegou a conviver na época de Frei Damião também? Acredito que sim. Eu lembro bastante de Frei Damião, lembro das missões dele, lembro aqui. Na minha época ele já só falava, né? Ele falava que existia um demônio que fazia com que o povo... convencia o povo de deixar o catolicismo para ir para as igrejas evangélicas, ele falava isso aí, mas... Era uma voz muito forte, né? Era estridente. Qual a visão do evangélico sem a visão radical, tirando aquela ótica do radicalismo, tanto de uma parte como da outra, da missão de Frei Damião? Na realidade, lá em Oséias, no livro de Oséias, capítulo 4, eu acho que está até marcado aqui, né, Oséias capítulo 4, versículo 3, Oséias capítulo 4, está escrito que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, todo e qualquer radicalismo, no meu católico, no meu evangélico, na realidade é por falta de conhecimento. Né? Porque em lugar nenhum, em momento nenhum, Jesus instigou massa contra um grupo que lhe fazia oposição. De maneira alguma. Ele até abençoava muitas vezes, né? A missão de Jesus ele veio para abençoar. É tanto que ele causou choque entre os judeus, né? Ele causou choque entre os judeus. Então, a nossa visão é essa, a visão de Oséias. Por falta de conhecimento, o povo de Deus perece. Né? E o que estamos vendo aí, sempre presenciamos em termos de radicalismo religioso, é só por falta de conhecimento. Por exemplo, o radicalismo dos grupos islâmicos. Né? Em lugar nenhum no Alcorão está ensinando aquilo. Por exemplo, em lugar nenhum no Alcorão está ensinando aquilo. O Islã mesmo não ensina nada daquilo, de exatamente fazer oposição e matar, e homens-bomba, essa coisa. E em lugar nenhum no Alcorão, eu já li o Alcorão. Matar em nome de Deus. E matar em nome de Alá, né? Alá, Deus Alá. Ele, é Alá, né? Porque alguns grupos radicais, né, afirmam que se uma pessoa morrer e matar muitos em nome de Alá, ele vai chegar lá no céu e vai ter 70 mulheres. Primeiro que lá no céu não vai haver distinção de sexo. Então isso é falta de conhecimento, simplesmente. Né? Mas a figura do Frei Damião, por exemplo, ele teve um papel missionário na sua época? Sem dúvida. Na realidade, a gente não pode negar o papel missionário dele. Né? Porque, na realidade, se diz, o Brasil é um país católico, mas se pratica várias e várias... São duas grandes mentiras que existem no mundo. Dizer que o Brasil é o maior país católico e que os Estados Unidos é o maior país evangélico. Os Estados Unidos é um país desviado. O Deus dos Estados Unidos, lógico que tem grupos pequenos, poucas igrejas, as igrejas, grandes catedrais lá esvaziadas. E transformadas em outras coisas, menos em igrejas. Lá temos isso aí, né? Então, não é o maior país evangélico atualmente. Como também eu não creio que o Brasil é o maior país católico, porque simplesmente batizar a criança, pessoa que foi batizada como infância e nunca praticou o catolicismo, isso não é católico, né? Então, na realidade, mas missão... nome da questão do Brasil ser chamado de um país católico é porque foi colonizado por Portugal. Portugal, exatamente. E a religião católica foi tornada oficial naquela época,
mas hoje é um país laico, né? É, país Sem laico, religião sem oficial. religião oficial, né? E muita gente que se diz católico tem qualquer outro tipo de religião menos católica, porque para praticar o catolicismo não é para qualquer um também não, viu? Afonso, vamos dar uma pequena pausa na nossa entrevista, a gente vai